Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Manhã desta sexta-feira, já falávamos e hoje praticamente estamos fazendo um programa especial, trazendo depoimentos sobre os 32 anos de Teutônia. E agora, com grande satisfação, nós recebemos aqui em nossos estúdios, aqui no centro do bairro Languiru, vice-prefeito Evandro Biondo, que está conosco, que esteve ontem no evento organizado pela Prefeitura, a Secretaria da Fazenda, fazendo o seu trabalho também, com os números, né, auxiliando com os números, mas a organização da administração municipal, premiando os destaques de 2012. Mais uma edição, no passado já tiveram uma, esse ano também, destacando justamente, alusiva aos 32 anos do município. Vice-prefeito, gostaria que o senhor falasse primeiramente sobre o evento de ontem à noite, a importância de reconhecer as empresas sempre nesse dia, um dia antes do aniversário de Teutônia, e refazer dizendo que é um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia a você, Marcos, aos ouvintes da Rádio Tirol. A satisfação é minha, vim aqui falar em nome da administração municipal. Neste dia, 24 de maio, que completamos 32 anos de emancipação política administrativa. Enfim, um cumprimento especial a todos os teutonienses, porque, na verdade, o aniversário é do município, da população de Teutônia. Estamos aí à disposição de vocês para falarmos sobre as questões do nosso querido município de Teutônia, sobre questões históricas, passado, presente e rumos do futuro, que nós estamos no cargo de gestão e estamos lá para tomarmos decisões. A questão de ontem, realmente, Marcos, muito importante, e falava ontem, dentro de todo esse contexto, de que somos o que somos devido a todas as pessoas que compõem o município, a todos os trabalhadores, agricultores, empresários e empreendedores, e colocávamos isso ontem. Na verdade, foi a 7ª edição do Entrega de Prêmios de Destaque, começou na gestão passada, na gestão passada ou na anterior ainda, um belíssimo evento, e é um momento de agradecer a tudo que estes empreendedores, sejam de todos os setores, fazem para o município de Teutônia, que aliás você destacou antes também, realmente é um município jovem, de pouco tempo de emancipação. Se fôssemos fazer o comparativo, e vou reproduzir o que fiz ontem à noite, a capital do Vale do Taquari, Lajeado, tem 122 anos. Nosso querido município Mãe de Estrela, 137, inclusive fez na semana passada. Já 20. Arroio do Meio com 78, Encantado 98 anos, e nós com 32. Então, assim, isso nos remete a um futuro próspero, né? De quanto mais tempo tivermos, um crescimento sermos maiores. Mas realmente, também fazendo das palavras do prefeito Renato, qual também manda um abraço a todos, estamos aí representando a administração, de que a gente não pode ser uma ilha isolada, hoje os tempos são outros, em relação a uma série de questões. Teutônia, frisava ontem o presidente Evandro Rosa, da SIC, que é um referencial micro-regional aqui dos municípios ao nosso redor. Não adianta também Teutônia disparar, despontar e crescer, e os outros no lado terem dificuldades e regredirem. E o que se vê realmente, o que eu estou falando é justamente ao contrário do que está acontecendo. O Vale do Taquari é um vale muito pujante, muito forte, que há outros tempos não tinham um enfoque tão grande como está tendo agora. Temos municípios assim com menos tempo que Teutônia, que também tem muito destaque, e eu poderia citar aqui o nosso município vizinho de Westfália, Poço das Antas, Colinas, Imigrante, Fazenda Vila Nova, enfim, Poço das Antas, todos que estão aos arredores de Teutônia têm o seu desenvolvimento, seu crescimento, assim como outros municípios da outra margem do Rio Taquari. Então, assim, o desenvolvimento deve ser regional. E isso que é importante para nós. Então o evento de ontem à noite foi para homenagear, para dizer, olha, muito obrigado a tudo que essas pessoas que compõem, que fazem e que são fundamentais para o desenvolvimento do município. Prêmios de destaque, feito e muito bem organizado pela Secretaria da Fazenda, secretário Jaime, todas as pessoas, vi que muitas pessoas trabalharam ontem à noite para disponibilizar uma confraternização muito legal para todos. Vice-prefeito, Teutônia tem uma peculiaridade. Eu estava pensando aqui enquanto você falava na questão da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores hoje é composta por vereadores, me veio agora pelo menos 3, o Cláudio, o Gilberto, que é o presidente, o Valdir também, né? Os que eu lembrei agora, são vereadores que vieram de outras cidades e vieram se fixar em Teutônia e estão aí como representantes da comunidade hoje. A gente fala muito do povo germânico, o povo tradicional, o povo que criou essa cidade, que alavancou o desenvolvimento. Agora, não dá para falar também, não dá para deixar de falar das pessoas que vieram de
fora e ou foram adotados ou adotaram Teutônia também, né? Muito bem colocado, e inclusive eu vim para Teutônia. Então, vamos falar de nós. Vim para Teutônia no ano de 1976, sou de 73, morar aqui até meu pai, meu falecido pai, veio para cá e me lembrou agora, inclusive segunda-feira, vão fazer 5 anos que ele se foi, dia 27 de maio, e eu questionava ele o porquê de ter saído de Garibaldi para vir para cá, e ele me dizia que ele via prosperidade, que o Vale do Taquari era um vale muito pujante, forte, lá naquelas épocas, no idos de 1970, 71, 72, já via que aqui era um local que tinha um pleno desenvolvimento. Então, assim, e com uma particularidade diferente, assim, foram... E até hoje, essas questões geográficas no nosso município, nós estamos diferenciados nisso também, e talvez você vá colocar depois, a formação de 13 distritos, então, de Estrela, ou bairros separados, né, que se juntaram para formar esse belo município. Agora temos mais 3 bairros, Alesgudo, Boa Vista e Centro Administrativo, junto com Canabaro, Languiru e Teutônia. E a vinda dessas pessoas de fora, o que se fala em relação à cultura, que se mantém a questão germânica, de colonização alemã, mas que foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso município. Me recordei agora também, domingo de manhã tivemos a cavalgada do CCT de Canabaro, e na minha fala tive a oportunidade de colocar em relação a isso. Algumas pessoas, às vezes, talvez não entendem, como é que Evandro? Como é que fica? Ou nossa cultura germânica, ou a questão do tradicionalismo. Nós podemos, dentro de nossa querida nação brasileira, somos brasileiros de coração, podemos destacar e relevar que somos gaúchos, e a presidente Dilma, inclusive, eu reproduzi as palavras dela quando tive a oportunidade, agora, há 2 semanas atrás, de estarmos em Brasília, vendo pleitos do município de Teutônia. Disse, olha, o povo gaúcho é um povo diferente, os políticos gaúchos são diferentes, eles pensam a nação de uma forma geral, é cultural nosso. E também podemos, sim, independente do município que viemos, e quando fizemos parte, estamos fazendo parte do desenvolvimento e crescimento do município, respeitarmos e valorizarmos o berço, a cultura alemã. Então, por que não? Não é que uma coisa, nós podemos valorizar todas essas. Aliás, o nosso Brasil é composto dessa mistura, dessa miscigenação, e é isso que nos faz destaque em todo o planeta, né? E Teutônia, da mesma forma, valoriza, respeita e tem um foco em todas essas culturas, seja desde a dança alemã, a valorização da cultura, da linguagem, e respeitando as outras culturas que vêm de fora. Isso é muito importante, foi muito importante porque o crescimento se dá dessa forma, né, de uma forma equilibrada. Exatamente. Bom, a administração a qual você faz parte já ano passado como vereador, nos últimos 4 anos como vereador, e tem uma palavra que ressoa cada vez que a gente fala com o prefeito, que é a palavra equilíbrio. Esse equilíbrio que Teutônia busca, esse equilíbrio a qual a sua administração que comanda, justamente traça os rumos de Teutônia, ele se dá também no setor comercial, no setor cultural, no setor administrativo, esse equilíbrio de todas as forças do município, de que forma ele é produzido, de que forma ele é trazido à tona, como vocês, enquanto administração, buscam de fato esse equilíbrio, passando por isso, por uma cidade que é tão miscigenada de outras culturas, por 3 bairros diferentes que por muitas vezes, seja no futebol, seja em outras características, até divergem, não sei se divergem é a palavra certa, mas rivalizam com, entre aspas, também. De que forma buscar um equilíbrio numa cidade numa cidade tão grande, com 3 bairros que poderiam ser 3 cidades? Como traçar esse equilíbrio dentro do município de Teutônia? Olha, é um desafio, Marcos, é um desafio, e isso não é de uma hora para outra, mas assim, eu sempre coloco que os tempos são outros e a gente tem que mudar essa característica. A pauta nossa é esta, nós temos muitas demandas e a palavra equilíbrio, ela vai focalizar-se em todos os setores, então assim, não adianta, de nossa parte, o equilíbrio ele é utilizado como termo para focalizarmos a qualidade de vida, que é uma coisa bem mais ampla para todos nós. Então assim, quando se fala em equilíbrio, a gente tem que ter um foco no trânsito, nós temos que ter um foco na questão da saúde, educacional, é nesse sentido que se fala. Então assim, os nossos investimentos não são colocados e alocados em cima de um setor só, de um segmento. Esta é isso, e se trabalha muito nas nossas reuniões com os secretários, se fala muito isso, de ser o equilíbrio como um termo amplo, de não foco numa área só, mas de focalizar todas as áreas. E isto, nos dias atuais, como te colocava, isso é muito importante. Junto com o equilíbrio, acrescentaria agora, nessa nova gestão, que começou agora no mês de
janeiro, a palavra planejamento. Temos que nos planejar e não que não tinha, mas nos replanejarmos no futuro. O município de Teutônia, como foi colocado, é um município que cresce muito. E o crescimento, às vezes, assim, pode ser usado como um termo, assim, crescimento voltado ao sucesso. Talvez seja, mas como tudo, ele tem um ônus e tem um bônus. O crescimento também traz algumas lacunas e algumas dificuldades em relação a algumas demandas. Quando se cresce em termos populacional, de vindas de pessoas de outros lugares, todas as pessoas vêm, fazem parte do município, pagam seus impostos, vão trabalhar aqui, mas vão se utilizar da saúde daqui, vão se utilizar da educação daqui, não deveria ser diferente. Então, o nosso trânsito daqui vai ser utilizado, a questão do lazer, a questão cultural, então tudo isso. E de todas essas demandas aí é que a gente tem que ter uma forma equilibrada e se planejar. E é por isso que foi instituída a Secretaria do Planejamento, nessa gestão de agora, que vai focalizar determinadas áreas que até então não tinham, talvez, um foco tão grande, que é a questão de um estudo mais aprofundado em conjunto com uma série de entidades e pessoas do plano diretor. Então, alguns projetos de lei, às vezes até assim que não são tão simpáticos para alguns segmentos, mas que devem ser feitos, e quando a gente está no comando, e assim não só da administração, mas de outros, não se pode ter medo do futuro, não se pode ter medo, a gente tem que tomar decisões são importantes. Projetos de leis e leis, elas são produzidas na medida do possível para beneficiar a todos. Então, também em relação à questão da defesa civil, a questão de planejar de uma forma integrada, e a Secretaria de Planejamento é uma secretaria que vai integrar todas as outras secretarias dentro da administração municipal. Mas me permita, Marcos, e eu não posso sonegar isso, eu não posso deixar de colocar em relação a isso, até porque conversamos em relação à história do município, eu não posso deixar de fazer referência aos ex-administradores. E como eu falei antes, em relação à questão do desenvolvimento regional, Teutônia não surgiu do nada, teve toda uma história com os ex-administradores, faço questão de citá-los, Elton Klepker, Silvério Liersen, Ricardo Brenser, e agora o Renato, foram somente 4 prefeitos que administraram o município de Teutônia, que tiveram os seus erros e acertos ou ajustes. Não gosto muito da palavra erro, porque ajuste nós também temos dentro da nossa administração para fazer, e todos os terão, porque a entidade, a administração, uma coisa não é fixa, ela é estanque, ela muda, ela é dinâmica. E também fazer referência, Marcos, aos ex-vice-prefeitos, e que às vezes também a gente não ouve muito assim ser divulgados, e eu faço questão de citar, além do Renato Altman, que agora é o prefeito pela segunda gestão, que já foi vice-prefeito, e do Silvério Liersen, que foi prefeito e também foi vice-prefeito na primeira... Acho que vice-prefeito nós tivemos mais, né? Só esses dois que foram vice-prefeitos e agora que foram chefes do executivo. Sim. Mas também tivemos José Danilo Iante na segunda gestão, também temos que fazer referência. Na terceira, Dercy Louis Bayer, de Canabara, que foi o vice-prefeito na terceira. Alcido Lindemann, na quarta gestão, que depois se tornou prefeito do nosso belo município de Westfália. Depois do Alcido foi o Heriberto Magdans, que foi na quinta e na sétima com o Renato também. E o Renato tinha sido vice. E agora, então, eu como vice. Também os vereadores e ex-vereadores. Aliás, hoje à noite temos sessão solene da Câmara de Vereadores, e é comum no dia do aniversário do município. Quero aproveitar para fazer o convite para as pessoas que participem na Associação da Água, às 18 horas, aonde temos hoje um belo projeto, uma belíssima homenagem a todos os ex-vereadores. E aqui, assim, faço em nome dos 11 vereadores nossos, que são muito importantes. O Poder Legislativo é muito importante. Haja vista agora, você vê o trato que a gente dá, assim, de ir sempre antes da sessão, trocar ideias, ver, porque assim, nessa mesma linha, Marcos, de que os tempos são outros e nós pensamos assim, independente da questão política, a democracia está formada assim, se me permite, de que nós temos eleições, existem disputas eleitorais, e de que isto tudo, há tempos atrás, e quando é no início, isso fica às vezes feridas abertas, de que quando se é oposição, nada presta, tudo está errado, enfim. De que quando se é situação, tudo está certo. Nessa dinâmica de que os tempos são outros, nós temos que, antes de mais nada, no tempo que estamos na administração, estarmos todos unidos. E não é um papo demagógico que eu falo porque eu acredito nisso. Eu já fui situação, já fui oposição, eu já perdi como vereador, já perdeu o meu candidato a prefeito, já venci como vereador, e sei os dois lados. Quem não pode perder nessa história toda é o povo de Teutônia ou o município de Teutônia. Vai chegar o período eleitoral, vai ter disputa eleitoral.
alguns perdem, outros ganham. Até porque é muito chato passar 4 anos levando mágoas, né? Levando mágoas num período que dura 45 dias. Com certeza, e se a gente é contra e quer denegrir a imagem, depois se vencer, vai se estar lá dentro administrando o município e se confrontando com as mesmas questões que a administração atual. Os tempos são outros, e isto eu te afirmo. O que se podia fazer há 2, 3 anos atrás, hoje não pode mais. Questões que hoje são colocadas e podem ser feitas, quem sabe daqui a 2, 3 anos não se pode mais. A globalização, as mudanças no mundo são muito rápidas e nós não escapamos disso, né? Então, assim, nós temos que sempre tentar e focalizar o que é de melhor para todas as pessoas. Então, eu quero fazer esse destaque, essa referência ao passado, porque todos que passaram foram importantes dentro dos seus acertos, dos seus ajustes, para que nos tornássemos hoje destaque em vários setores e vários segmentos, como o índice Firjan mostra no nosso município de Teutônia. Vice-prefeito, uma pergunta que chega do ouvinte de mera curiosidade: por que aniversário do município não é feriado? Enfim, pergunta que chegou do ouvinte. E respondendo essa, eu gostaria de encaminhar uma outra questão também. Falando em história, tu vieste para cá em 76. Embora seja bastante jovem ainda, mas de que forma dá para imaginar a cabeça do nosso primeiro prefeito, lá em 1981, olhando para esses 32 anos? E de que forma olhar agora, 32 anos, para os próximos 64 anos? De que forma vocês, como administração municipal, pensam Teutônia, não só para aqui, como tu falaste bem, não se pensa Teutônia só no mandato de 4 anos ou de 8 anos. Temos que pensar Teutônia mais à frente. Historicamente falando, lá em 1981, quando éramos filhos de Estrela, agora 32 anos depois, e somando mais 32 com 64, de que forma dá para pensar Teutônia nos próximos 32 anos? É normal que esse crescente que vem nesses 32 anos dê uma atenuada, ou a perspectiva é de que de fato Teutônia cada vez galgue mais posições de destaque dentro do Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul como um todo? Olha, Marcos, em primeiro lugar, nós não somos uma ilha isolada, né? A gente tem que ver como é que vai a dinâmica. Nosso Brasil também deu uma guinada muito grande nos últimos tempos. Isso uma série de questões, inclusive, assim, esses pontos muito importantes no Brasil. Aí nós estamos com o Copa das Confederações. Apesar de que para algumas pessoas isso não seja de relevância, independente da questão, se é o futebol ou não é, mas que já faz parte do nosso cenário cultural. Anos que vem temos Copa do Mundo no Brasil, 2016 Olimpíadas. Então, assim, o Brasil está se preparando, está se transformando, o Rio Grande do Sul está se transformando e nós vemos vindo. O que existe realmente é o município. Depois eu respondo a pergunta sobre o feriado, mas primeiro para te colocar em relação ao início do governo. Me passou um filme também na cabeça, de quando eu era jovem, quando viemos para cá, para Teutônia. Quando tu tem uma menor idade, tu não sente tantos impactos, sim, né? Mas assim, a pessoa que vai migrar e sai da sua cidade, sai de próximo das suas origens, dos seus parentes, enfim, tanto é que eu tenho... Aqui em Teutônia, nenhum, com exceção da minha família, de minha mãe, minha irmã e minha família aqui constitui agora, com a Fabiana e as minhas 2 meninas. Todos os outros parentes estão em Garibaldi, estão em Bento, Caxias, Farroupilha. Enfim, isso, às vezes assim, para tu sair das tuas origens, mas tu te adapta, em especial assim, quando você encontra, e o povo daqui é um povo hospitaleiro, um povo que recebe, já era diferente, mas com o crescimento as características mudam. Eu acredito que o primeiro prefeito, o Elton Klepper, ele deve ter enfrentado desafios muito grandes. O início, como tudo, em todo, não só com o município. Agora, o que eu posso te dizer, e comentei ontem à noite, que eu faço um desafio para todos que participaram. Ontem à noite tinham ali pessoas que, antes do município de Teutônia se emancipar, já estavam com a empresa constituída lá em Estrela. Existem empresas aqui, não vou citar, mas empresa em Teutônia que já tem 60 anos. Agricultores que já produziam o nosso alimento muito tempo antes, o tempo de Estrela. Agora o desafio é de assim que eu acredito que nenhuma poderiam imaginar, mas nunca assim afirmar que Teutônia se tornaria esse município com tanto destaque como é hoje. O desafio foi grande, por isso que eu elogiei os outros no passado. Cada momento histórico foi um momento para tomada de decisões em relação àquilo. Alguns ficaram magos em relação a uma série de coisas, mas assim, a projeção de todos eles foram importantes para atingirmos o sucesso de agora. E eu diria assim, não vou entrar muito nos meandros, mas cada administração teve um foco em determinada área. E eu tenho o dever e a obrigação, e de estando como gestor,
professor de estudar a história, de me informar, de conversar com pessoas, e gosto disso. Sou professor de biologia, mas sou um admirador da história, porque se a gente não sabe de onde é que a gente veio, a gente não sabe também para onde é que vai, e como que foi constituída e foi forjada a história. E às vezes algumas coisas que nos contam da história são pessoas que têm uma visão dela, e outros têm outra visão. Então, assim, as coisas se confundem. Mas, assim, o momento deve ter sido muito desafiador. Você colocou antes aí as questões e características de particularidades dos nossos 3 bairros que formavam. Teutônia, Languiru e Canabaro, todos sabem que são realidades diferentes, com constituição de pessoas que vieram de diferentes áreas e com um pensamento diferente, mas todos eles pertencendo a uma terra só, que é o nosso município de Teutônia. Então, assim, e eu fiz questão de colocar ontem também que nós somos o que somos devido à população de Teutônia. Talvez todas essas questões, assim, talvez de disputas, entre aspas, que tiveram, foram grandes. É uma questão de estudo, talvez para uma tese, uma dissertação, mas tudo isso talvez outros municípios, não sei, que talvez tiveram passividade em relação a algumas coisas, não tiveram um desenvolvimento tão grande, porque o conflito é que faz o crescimento. Sim. E quem estuda e quem teve a oportunidade de fazer já estudos de formação, cidadania, realidade brasileira, sabe que o crescimento está no conflito de ideias, não de brigas, e não no consenso. Haja vista que a gente acompanha o poder legislativo, a relação da relação dos poderes que funciona assim também. Então tudo isso fez com que o nosso município crescesse. Olha, alguns tiveram ideias de estabelecer determinados programas, enfim, e outros talvez não, mas tudo isso, a formação, eu acredito que a grande característica é a nossa questão, a vontade do povo Teutônia tem de crescer. Vários setores fizeram parte disso aí para que nos tornássemos o que nós somos no dia de hoje. Em relação à questão do feriado, assim, a administração municipal não tem o poder a mais do que não decretar, assim, ponto facultativo, né? As nossas instituições municipais, até porque, assim, existem entidades e órgãos que são autarquias, que fazem parte do Estado, que fazem parte do país e tal, e o nosso feriado de emancipação é local. Nas escolas, por exemplo, existe um calendário escolar que deve ser seguido, né? Ele tem que ser planejado em cima disso, mas assim, nós temos ponto facultativo no nosso município, porque o feriado é municipal, assim como acontece em outras cidades, Porto Alegre, Caxias, enfim, que tem feriados dentro das suas cidades. Evandro Bion, vice-prefeito de Teutônia, nós poderíamos passar a falar, né, de tantos outros setores. O Evandro Bion, que é um educador, professor de biologia, mas o nosso tempo, infelizmente, às vezes, quando o papo é muito bom, ele se torna curto, né, vice-prefeito? Mas, de qualquer forma, a gente quer agradecer a sua participação. Nós, da Tirol FM, somos parceiros além da administração pública, nós somos parceiros de teutonienses, que, afinal de contas, são esses que ficam, né? Administrações vão, administrações voltam, mas o que fica, de fato, é um povo ordeiro, um povo batalhador, e é do lado deste povo que a Rádio Tirol FM quer se constituir como uma empresa radiofônica. A gente quer agradecer a sua participação hoje como vice-prefeito do município de Teutônia, ex-vereador, e dizer, eu já havia citado anteriormente, da importância dessa ligação que você faz com a Câmara de Vereadores, afinal de contas, em todas as sessões estamos lá acompanhando, desde o início do ano esteve presente, talvez uma ou duas que por outros motivos não pôde estar, mas esclarecendo e dando sempre a visão da administração pública perante a Câmara. Eu acho que mostra para quem vem, esses dias veio prefeito de Cruzeiro, vereadores de Fazenda Vila Nova, e eles mostram que Teutônia não anda Câmara de Vereadores para um lado e administração para o outro. Os dois poderes constituídos andam juntos. Então, parabéns em seu nome a todos os teutonienses, em seu nome àqueles teutonienses que vieram de fora também, como você, como eu, e que adotamos ou fomos adotados, repito, por essa cidade que hoje completa 32 anos. Obrigado, vice-prefeito, tenha um bom final de semana e aproveite bem esses dias ainda dos 32 da comemoração que vai seguir com os carros antigos, né, do centro administrativo. Isso, eu ia fazer o convite, mas me permite, Marcos, assim, colocar, assim, o tempo estamos à disposição para virmos em outros momentos, assim, até teria uma série de questões que eu coloquei, e eu queria parabenizar, então, nesse dia, e não é a entidade ou a estrutura física ou geográfica, queria parabenizar a população de Teutônia, o povo, agradecer, porque para chegarmos em primeiro lugar no Vale do Taquari do índice Firjan, emprego e renda, em saúde, educação, para chegarmos no primeiro lugar do Vale do Taquari pela primeira vez na história, de pouco tempo na produção de alimentos no setor primário. Somos a terra do cooperativismo citada, temos
uma disputa saudável com Nova Petrópolis, que foi o berço do cooperativismo, mas nos leva porque 82%, segundo o SERGS, as pessoas do município pertencem à associação ou cooperativa. Estão pleiteando a questão cultural e turística, né? Não desenvolvemos muitos, mas estamos pleiteando através de um deputado federal, sermos a capital nacional do canto coral, que tramita no Congresso Nacional. Temos a belíssima Orquestra Municipal de Teutônia, que vai lançar o seu segundo DVD. Gravação 6 de junho, gravação? 6 de junho, o maestro Astor Daufer convidou a população, estão todos convidados, gratuito, a gravação do DVD. Somos a terra da Miss Brasil, isso é o que nos orgulha muito. A Gabriela Marques, talvez outros municípios dariam um destaque tão grande, e para nós é muito importante isso. Em termos ambientais, não posso deixar de colocar, nós temos foco na sustentabilidade, somos o município pioneiro do Brasil no selo carbono neutro. Nossa Câmara de Vereadores estava em 2010 na presidência também, instalamos o selo carbono neutro, que emite, que a emissão do carbono é compensada. Enfim, um município que mais investe em saúde, mas tudo isto é devido a todas as pessoas que trabalham em todas as profissões. Eu não quero, senão teria que fazer o destaque de todos, mas enfim, em nome dos agricultores, e a agricultura é uma profissão milenar, calçadistas, pedreiros, enfim, todos eles que trabalham em prol do engrandecimento do nosso município, as pessoas que estão nos conselhos municipais, as associações, os nossos sindicatos, onde Liane falava, Citicaut, Roberto Miller, Liane, as nossas cooperativas, nosso município, que são tão importantes, a todos esses prefeitos, ao Poder Legislativo, enfim, a população de Teutônia, muito, mas muito obrigado, em nome da administração, em nome do prefeito Renato, em nome de todos os colaboradores do município de Teutônia, muito obrigado a todos. Teutônia é o que é devido a essas pessoas. E, por último, convidar as pessoas para que venham no Centro Administrativo, a partir de hoje, mas amanhã e domingo, ao nosso 8º Encontro Nacional de Veículos Antigos, para celebrar e comemorar esses 32 anos de emancipação política, que nos traz muito orgulho de pertencermos ao nosso município. Obrigado, Marcos, estamos sempre à disposição.